Olá, eu sou a Mirela Neri, sou psicóloga e nos últimos 20 anos eu desenvolvi a base de todo o meu conhecimento na psicologia com foco no inconsciente. É isso mesmo, no inconsciente. Muitas pessoas falam sobre inconsciente, mas quase ninguém sabe explicar como é que ele funciona. E ele tem uma interferência direta na sua alimentação, ok? Então eu vim aqui para te ensinar sobre essa força que move 90% do seu aparelho psíquico. E eu quero te contar que eu conheci a Pauline. A Pauline foi no meu consultório há mais ou menos uns 10, 13 anos atrás, para entender um pouco mais sobre essa força do inconsciente que atuava nos pacientes dela e dificultava com que eles seguissem adiante. Ela sabia que com muita dedicação, com muita força, ainda assim eles caíam na tentação de repetir sempre o mesmo comportamento. Eles estavam indo bem, de repente eles voltavam. E de lá para cá nós desenvolvemos uma parceria muito bacana e uma das coisas que mais me impressiona na Pauline e me alegra de trabalhar com ela é o prazer em servir as pessoas e a dedicação em contribuir de uma maneira que as pessoas possam ter uma vida realmente mais leve. Não só fisicamente, mas principalmente emocionalmente. E isso está muito difícil, né? São poucos os profissionais que pensam assim. Na maioria das vezes, as pessoas têm o pensamento fragmentado. Ou cuida só do corpo, ou cuida só do psíquico, ou cuida só do espiritual. Então eu acredito que ela é uma profissional completa e eu também busco me desenvolver dessa forma, considerando os 3 fatores. E aqui nós vamos alinhar um pouquinho então a questão física com a questão psíquica. É uma alegria poder contribuir com vocês. Tá bom? E estou à disposição, vocês vão assistir a aula e depois qualquer dúvida vocês podem deixar escrito, mandar pelo e-mail. A Pauline vai me passar e eu vou ter a maior satisfação em responder. Estou à disposição para contribuir para que a sua vida possa seguir mais leve e prazerosa. Então vamos lá? E foi exatamente assim. É claro, gente, que essa imagem é uma homenagem ao nosso tema, alimentação, né? Mas a sua vida começou dessa maneira, ó. Sua mãe trouxe o óvulo, seu pai trouxe o espermatozoide e esse encontro gerou a sua vida. A sua vida começou exatamente assim, olha lá. Você é a soma do seu pai e da sua mãe. Tudo, exatamente tudo que encontra-se no seu corpo veio desse encontro. Você querendo ou não, concordando ou não, sabendo ou não, né? Se alegrando ou não, a presença dos dois se movimenta constantemente, diariamente, essencialmente a sua vida. Então eu vou convidar você agora a uma reflexão, tá? Eu quero que você observe o corpo e se você preferir, você pode até pegar um papel e uma caneta aí. E vamos fazer esse exercício agora. Então eu quero que você me responda como está o seu corpo em relação a você. Esse exercício agora, você vai imaginar que você é o seu corpo, tá? E que você sendo o seu corpo, você vai se olhar. Então aqui é como se o corpo da Mirela, que sou eu agora, vai olhar para a Mirela, ok? E você vai responder como se fosse o seu corpo. Como está o seu corpo em relação a você? Ele se sente bem com você? Ele confia em você? Ele sente que você abusa dele ou o respeita? Como são as escolhas que você faz a respeito dele? Quem irá tocá-lo? Como ele deve ser tocado? O alimento que você coloca nele,
gera vida ou morte? Essas são reflexões que eu sugiro fortemente que você passe a fazer no seu dia a dia. Quando você for escolher um alimento, você pensar, esse alimento que eu coloco para dentro de mim, ele está me acrescentando vida ou ele está me retirando vida? O meu corpo confia em mim? Ele sabe que eu estou fazendo o melhor para ele? Ele espera que eu faça o melhor para ele ou ele vai sempre reagir como se não pudesse confiar em mim? Pode ser? Essa é uma boa reflexão, né? E vamos entender então um pouco melhor a razão disso. O corpo é tudo, exatamente tudo que você tem. Não há nada na sua vida mais importante do seu corpo, porque ele é a única coisa que realmente te pertence. Nada mais te pertence na vida. Todo o resto pode ser retirado de você. O seu corpo também. Mas quando isso acontece, a sua vida acaba. Simplesmente não existe mais vida. Tá bom? E eu quero que você entenda agora, de uma vez por toda, que o corpo, ele está totalmente interligado com o seu psíquico. Olha só, o seu corpo não está separado do seu psíquico. É impossível separá-lo. Tudo o que acontece no psíquico tem efeito no corpo, tudo o que acontece no corpo tem efeito no psíquico. Às vezes chegam no consultório algumas pessoas que têm muita dificuldade de começar a intervenção no psíquico. E eu digo assim, não importa por onde você vai começar, você precisa se movimentar. Se o movimento é um desenvolvimento físico, já é um passo. Se ele é psíquico, também já é um passo. Mas o ideal é que ele seja feito no físico e no psíquico, tá? E para quem acredita, como eu, essencialmente no espiritual também, ok? Mas aqui nós vamos nos pautar na ciência, mas eu não posso deixar de citar que os resultados de quem busca ajuda espiritual frequentemente são muito maiores de quem só busca a ajuda física e psíquica. Vamos pensar que você é um ser humano que tem 3 fatores que estão interligados. Se um desses fatores deixa de funcionar, você vai estar parcialmente funcionando. Se 2 fatores não estão indo bem, imagine você que você só tem 1/3 daquilo que poderia ser o seu principal recurso de vida. Então, pensando nesses 3 aspectos, anota aí também como é que está o seu cuidado em relação a cada um deles, ok? Aqui nós vamos centrar no psíquico, claro, lógico, evidenciando os efeitos dele no físico. Então, como vocês já tomaram consciência, o psíquico ele está dividido em 3 partes. O consciente, que é a menor parte, é aquilo que eu vejo, que está claro, que está nítido, que está de fora, que é evidente. O subconsciente, que é aquela parte que está oculta, mas que se eu me esforçar um pouquinho eu consigo chegar lá. E essencialmente o inconsciente, que é a base principal do seu aparelho psíquico. No inconsciente encontra-se a soma de tudo aquilo que os seus antepassados viveram. Todas as alegrias, todas as forças, toda a coragem, toda a determinação, bem como toda dor e tudo aquilo que não foi resolvido pelos seus antepassados, encontra-se aqui no seu inconsciente. Ok? E também encontra-se no seu inconsciente toda a experiência daquilo que você vivenciou dentro da barriga da sua mãe. Exatamente tudo que você passou de alegria, de satisfação, de prazer dentro da barriga da sua mãe está registrado no seu inconsciente. As dores também.
os desafios, o sentimento de rejeição, né? Às vezes o fato, inclusive, dela não ter percebido que você estava lá quando a sua vida começou, tudo já estava sendo absorvido dentro dela, por você, ok? Então, a parte principal, essencial do aparelho psíquico é o inconsciente. Ele é 90% daquilo que te move. Por isso que muitas vezes ele te leva para rumos muito diferentes daqueles que você planejou. É como se fosse um estranho que mora aí dentro. Então, você define, eu hoje vou começar a me alimentar melhor, eu vou cortar o açúcar, eu vou tirar o refrigerante, eu vou parar de fumar, né? Eu vou aprender a gostar de salada. E é assim que funciona? Não. Simplesmente não é assim que funciona, porque tudo aquilo que está guardado aqui e interfere na sua vida de uma maneira quase definitiva. Te contando isso, eu lembrei da minha experiência que quando eu era bem nova, a minha avó me chamava, a minha avó materna, de come da estrela. Então, a coisa que eu achava mais lindo na vida era comer. A minha avó era obesa, e aí mais pra frente eu vou contar um pouquinho mais sobre ela. Então, ela tinha muita satisfação em ver as crianças comendo. Isso era um estímulo constante para mim, né? Ela falava, vem cá, come da estrela. Vem na vozinha, eu chamava ela de vozinha, né? E aquilo para mim tinha um conforto emocional muito grande, tinha uma satisfação emocional muito grande. Só depois de muitos anos, né, com a minha nutricionista, com a Pauline, é que com várias tentativas de mudar o meu padrão inconsciente alimentar e dedicada a realmente encontrar no meu inconsciente as minhas motivações que me impediam de mudar alguns hábitos, foi que eu tomei consciência dessa fala. Então é como se comer fosse uma maneira de trazer a atenção daquelas pessoas que eu gostava. É claro, gente, que essa é uma experiência significativa, mas aqui vocês vão saber que tem outras mais profundas que às vezes têm um efeito maior. Eu também vou compartilhar parte da minha história para vocês entenderem isso melhor, tá? Então, inconscientemente, a gente registra várias informações que vão afetar a nossa vida no futuro em todos os aspectos e também na alimentação. Bom, então, o psíquico vocês já compreenderam e essa imagem, né, eu tô retomando esse conhecimento com vocês para que vocês compreendam agora, olha lá, que o inconsciente, ele atua no seu corpo. Por isso que muitas pessoas falam assim, eu já estudei, eu já ouvi falar que o corpo fala. Então, Mirela, a posição assim quer dizer o quê? Que eu tô fechada? A posição assim quer dizer que eu tô o quê? Desanimada? Olha, a compreensão disso vai muito além dessa avaliação, que acaba sendo muito simplista. Não que ela esteja errada, mas eu prefiro trabalhar numa compreensão mais profunda disso. Na minha percepção, aqui no meu organismo, encontra-se essa avó que eu comentei com vocês agora, a minha vozinha, o meu vozinho, os meus bisavós, os meus tataravós, os meus pais. Eu sou a soma de todos eles. Do mesmo jeito que eu recebi o nariz, a boca, né? O cabelo, o tamanho, né? Eu recebi também aquilo que eles não resolveram. Por exemplo, a minha avó materna, ela tinha uma tendência a comer muito, tanto é que ela desenvolveu diabetes, que foi um dos motivos que levou ela à depressão e ela faleceu, tá? Então, um desafio grande para ela era a alimentação, ok? Então, do mesmo jeito que a gente herda algumas características dos nossos antepassados, a gente também traz a força e os desafios que não foram superados por ele.
Tudo aquilo que eu supero agora, eu também poupo a geração seguinte. Então, gente, quando a gente fala que o corpo fala, nós estamos querendo dizer que através do comportamento dele, comportamento sobretudo inconsciente, tá bom? É que ele tá dizendo pra gente o que precisa ser colocado em ordem no nosso inconsciente. Então, o corpo, ele apresenta sintomas. Sintomas que, na maioria das vezes, eles começam leves. E de tão leves, a gente não presta atenção. E como a gente não presta atenção, ele precisa evoluir. Então, no começo, ele tá dando um alerta. A gente não ouve. Aí ele começa a falar. Aí a gente não ouve. Aí ele começa a gritar. A gente não ouve. Ele passa, então, a berrar. Porque ele precisa da nossa atenção. Ele precisa da nossa atenção num tratamento só físico? Não. Essencialmente psíquico. Porque se você resolve o físico sem resolver o psíquico, o corpo vai precisar continuar repetindo o sintoma. Quando ele repete o sintoma, ele está trazendo para que você preste atenção nele e faça o necessário. Então, toda cura, ela depende da intervenção no físico e no psíquico. E o padrão alimentar, ele também é assim. Todos nós temos um padrão alimentar, ou seja, uma maneira inconsciente que se repete no seu dia a dia na forma de você se nutrir, ok? Então, o que é necessário compreender? Não só a maneira que você coloca o alimento para dentro, mas, sobretudo, como você se relaciona com o seu corpo. O que você traz de fora para dentro só é resultado da maneira como você vê, ouve e sente o seu corpo e, essencialmente, todos aqueles que habitam em você. Sim, gente, eu estou falando isso com base na ciência. Isso é muito claro. Se é muito claro a respeito do psíquico, do físico, por que não seria do psíquico? Então, a imagem que eu tenho do inconsciente também é como se fosse uma árvore, né? Você passa a sua vida inteira, ó lá, e a árvore é aquilo que acontece daqui para cima. O que está embaixo é a raiz. A raiz do seu inconsciente. Então, qualquer intervenção, qualquer mudança significativa na sua vida só vai funcionar se você nutrir a raiz. Se você compreender como é que é a raiz, porque o que nós temos consciência é o tronco, as folhas. Adianta, se você quer ter frutos mais saborosos e mais saudáveis, você ir lá e, sei lá, podar, ilustrar o tronco, tirar as folhas secas. O que essencialmente traz retorno para a sua vida é o que você coloca na raiz. E aqui o que eu quero mostrar para vocês, ó, que o que essencialmente funciona é o que se passa no corpo, ó lá. E no corpo aqui, ó, sinta isso agora aí com você, essa região aqui, ó. O que move a sua vida é o que acontece nessa região e não aqui. Porque quanto mais você pensa, mais agitado você fica. Mais confuso e perdido no caminho você fica. Não adianta você colocar no seu pensamento: ah, agora eu não vou comer mais açúcar. Não, agora eu vou fazer a cirurgia bariátrica e vai ficar tudo bem. Não, eu vou mudar de nutricionista e a próxima nutricionista vai me ajudar a ser melhor. O problema está nessa nutricionista que não tem estratégia certa. Aí você muda de dieta, muda e o seu corpo continua apenas perdendo vida. Então, deixa eu te explicar. Não adianta você mudar aqui sem intervir aqui. Sabe essas ideias que são vendidas o tempo todo de solução mágica? Isso não existe.
Não existe uma solução mágica daquilo que você vai fazer e as coisas vão se transformar. A vida é movimento e no movimento você faz ela acontecer. Então são as escolhas que você tem a cada dia que define o que vai gerar o resultado da sua vida. Né? Por exemplo, muitas pessoas estão em busca de emagrecer, mas a minha pergunta é: emagrecer para quê? O que você precisa alcançar com emagrecimento? Isso realmente vai trazer para você a solução que você busca? É realmente isso que é necessário para você agora? Esses são só detalhes. Quando você compreende o que realmente você precisa fazer, não é mudar o tipo de comida ou o tipo de dieta. É compreender que essa é a forma de você se relacionar com você. As escolhas que você faz no dia a dia revela a maneira como você lida com você mesmo. E é disso que nós estamos falando aqui. Fuja imediatamente de qualquer proposta de soluções rápidas. Elas não existem. Elas fazem parte dessa fantasia que é o que te deixa maluco lá, ó. É o que gera ansiedade. É levar a vida aqui achando que aqui eu posso controlar o mundo. Então vamos combinar, as pessoas têm falado sobre a lei da atração, e se a lei da atração ela acontecesse mesmo pelos pensamentos que eu coloco na minha mente, o mundo seria muito diferente. Então eu vou te convidar agora a se dedicar a perceber o mundo, ok? Por meio dos seus sentimentos. É o que você sente e transmite para o mundo que tem efeito sobre a sua vida. E aquilo que você sente na hora que você está se alimentando, a percepção que você tem do alimento e a percepção que você tem do seu corpo naquela hora é que vai definir o padrão de comportamento que você vai ter durante a sua alimentação. Então, se você começa a se alimentar de uma maneira totalmente inconsciente, ou seja, você senta na mesa sem observar a presença do seu corpo, sem identificar no seu corpo a real necessidade de cada alimento ali, eu vou te contar o que vai acontecer. Existe aí dentro, na maioria das vezes, um sentimento de vazio, de solidão, de carência, por um simples motivo. Nós estamos mais alimentando aqui, que é a superfície, nós estamos confundindo totalmente sabedoria com inteligência. Sabedoria é a habilidade de usar isso aqui, ó, os seus sentimentos. Inteligência é conhecimento, informação não é sinal de sabedoria. Então as pessoas estão alimentando aqui e se distanciando daqui. Por isso o agito é enorme. Então quando a gente senta para se alimentar, nós sentamos calmos, presentes, conscientes do nosso organismo e daquilo que nós estamos fazendo? Não. Na maioria das vezes você senta na mesa sem consciência nenhuma daquele momento. E quando você está totalmente inconsciente daquele momento, você está... É como se você estivesse fora do seu centro. Compreende? Aqui no consultório, eu faço da seguinte maneira: o cliente chega agitado, ele senta na minha frente, eu fico esperando. Então eu digo para ele assim, ele fala, vamos começar. E eu digo para ele, eu estou esperando sua alma chegar. Então, na maioria das vezes, você está comendo sem a sua alma. Quando você termina de comer é que ela está chegando e você já está levantando da mesa e indo para o próximo compromisso. Então, eu desafio você, a partir de agora, no momento em que você sentar na mesa, a primeira coisa que você vai fazer é perceber a sua respiração e o seu corpo ali presente. E você vai se alimentar de maneira consciente.
com tudo ali no aqui e agora para aprender a fazer boas escolhas na hora de se nutrir. Ok? Então vamos seguir. Qual que é o nosso desafio então? Qual é a solução? Perceber o seu corpo. Conscientemente conduzir o seu corpo na hora de se nutrir, com boas escolhas, escolhas adequadas. Porque quando eu não percebo o meu corpo, esse vazio, essa ansiedade, essa angústia me faz colocar para dentro muito mais do que ele realmente precisa. Bert Hellinger fala que todo excesso esconde uma falta. O que ele quer dizer com isso? Que na maioria das vezes, quando nós excedemos no comportamento, nós estamos tentando então suprir algo que nós não temos consciência. Eu vou repetir de novo. Toda vez que você excede no comportamento, seja esse comportamento, alimentação, trabalho, atividade física, preguiça, ficar na cama ali, não querer levantar mais, obsessão por estudo, né? Compulsão por relacionamentos, tudo isso, sabe aquela coisa de trocar um relacionamento atrás do outro? O excesso de amigos, de farra, de diversão. Todo excesso é para camuflar uma dor de algo que você ainda não tem consciência. Gente, isso na nossa cultura é o que mais acontece por um simples motivo. Eu vou mostrar para vocês. Ó, porque nós fazemos isso. Nós ficamos totalmente concentrados na mente, achando lindo essa busca incessante por informação e conhecimento e nos comportando como se com isso a gente tivesse tudo, quando na verdade os nossos sentimentos, ó lá, ó, tá uma bomba relógio. Sabe aquela coisa intensa, sufocante? Só que é tão estranho que as pessoas não percebem. É muito comum as pessoas falarem assim, nossa, Mirella, depois que eu comecei a fazer esse trabalho, parece que eu tô sentindo mais isso. Eu digo, não, você não está sentindo mais. Todos esses sentimentos estão aí dentro do seu organismo. Você está tomando consciência agora, mas sentindo. Aí a pessoa fala, nossa, parece que eu tô mais cansada. Eu falo, não, você não está mais cansada. Você só está mais consciente do seu cansaço. E uma vez que eu me torno mais consciente do meu cansaço, mais consciente daquilo que me falta, do meu vazio, da minha ansiedade, dessa necessidade de colocar comida para dentro do meu organismo, para suprir algo que nem eu sei o que é, quanto mais eu tenho consciência disso, mais próximo eu tô de desativar esse dinamite que se encontra dentro de você. Aqui, ó. Simplesmente por negar. Inconscientemente, nós temos vários mecanismos de defesa e um dos principais é a negação. Ou seja, eu não percebo o meu corpo, eu não sinto o meu corpo, porque assim eu não tenho que lidar com isso. Vamos combinar, na nossa cultura, nós entendemos que lidar com sentimentos é fraqueza. E isso é, no mínimo, muito triste. No mínimo, muito triste. E hoje, eu ouso dizer que isso é um crime. Isso é um crime. Nós estamos nos matando assim. Nós estamos matando os nossos filhos assim. Negando os nossos sentimentos. Negando as nossas origens, tudo aquilo que nós trazemos dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós. Então, nós fazemos um esforço danado para não perceber e não lidar com essas dores. Mas é justamente o caminho da solução que nós estamos negando. Chega. Chega. Isso precisa ser uma decisão consciente na sua vida. E se o consciente e o subconsciente é só 10% daquilo que te move, você vai ter que usar esses 10% com disciplina e consciência, abrindo mão de todas essas fórmulas mágicas,
essas promessas que a gente ouve sedutoras, que mais parecem contos de fadas, assim como no relacionamento de casal, né? Nós precisamos desistir da fantasia de uma relação perfeita. Não existe relacionamento de casal perfeito. Relacionamento de casal é a nossa maior alegria, a nossa maior dor. Se você não se decidir a concordar com isso e aprender a se relacionar, nenhuma relação sobrevive para você. Assim como o seu padrão alimentar. Se você não decidir usar os 10% da sua consciência para ter disciplina e movimentar o seu inconsciente rumo ao êxito, não há solução. Ok? Combinado? Então vamos entender isso melhor. Olha lá. Ó, chega de anestesia, tá? Nós estamos usando todas as formas de anestesia para evitar os sentimentos. E eu tô aqui para combinar com você que você vai tomar consciência disso agora. Então, escreva aí agora num papel quais são as formas de anestesia que você está usando. O que você tem feito no dia a dia para não lidar com os seus sentimentos? Vamos lá, começa aí. Número 1. Qual que é a número 1? Qual que é a armadilha? A anestesia número 1. Na maioria das vezes o trabalho. A gente acha lindo trabalhar demais. A atividade física hoje também está super aplaudida, né? Pessoa que tem aquela obsessão em cuidar do corpo. O que mais? A perfeição na estética, na aparência, o álcool, a comida. O que você está usando para se anestesiar? É disso que se trata. É disso que nós estamos conversando aqui agora. Então, tome consciência, coloque aí no papel e decida-se que a partir de hoje você vai usar os 10% da sua consciência para aprender a transformar os 90% que te movem. Mirela, mas isso parece um desafio. Vou falar que é um desafio maravilhoso. E muito mais possível do que esse que você está enfrentando. Esse que você está enfrentando é uma fantasia, não é realidade. Sabe uma coisa que mais me chama a atenção hoje? É que as pessoas estão sofrendo por um simples motivo. Elas ganham um corpo perfeito que não foi ela que fez. Foi você que fez o seu corpo? Você acha que foi você que fez, que construiu o seu corpo? Não, né? Você pediu esse corpo. Até que provem o contrário, você chegou aqui por meio dos seus pais com esse corpo. Sabe, gente, eu acredito fortemente que quando nós recebemos esse corpo, ele tem tudo de essencial para fazer a sua vida valer a pena. Só que ao invés da gente aprender a usar ele de uma maneira completa, entendendo que esse corpo também traz nele o psíquico e o espiritual para quem acredita, e que eu tenho que aprender a usar como se fosse um jogo, né? Você ganhou lá, agora você tem que aprender a jogar. A gente começa na tentativa e erro, e uma das partes mais importantes, que é o aparelho psíquico, a gente nega totalmente. Então eu estou te convidando agora para tomar consciência que o seu corpo não foi você que inventou. O seu organismo, vamos dizer assim, porque quando eu falo organismo, eu estou incluindo psíquico, físico e, para quem acredita, espiritual. O seu organismo não foi inventado por você. Ele não foi criado por você. Ele foi criado pela mesma força que criou a árvore, o rio, os animais, o sol, o vento. Essa mesma força criou o seu corpo. E parece que essa força sabe o que está fazendo. Porque tudo na vida tem um mecanismo de regulagem, tem um mecanismo de funcionamento, e o seu organismo também. E é isso que você precisa perceber. Que ele te conduz. Mas nós nos comportamos em relação ao nosso corpo como se nós conduzimos ele. Eu fico chocada quando as pessoas chegam aqui e eu percebo
porque a pessoa ela está cada vez mais adoecida, apesar de todo o tratamento físico. E quando eu percebo isso, frequentemente, isso tem a ver com uma questão, a postura que ela adota em relação ao próprio corpo. Ela age como se ela pudesse dominá-lo. Ela age como se ela tivesse uma força maior que ele. Ela esquece que quando esse corpo acaba, não resta mais nada. Então, vamos compreender isso. Quando esse corpo chega aqui na vida, por meio dos seus pais, ele já chega numa família que já acontece, já tem uma história. Inclusive já tem um padrão de comportamento comum, inclusive um padrão alimentar comum, tá? Então, aqui são as pessoas da sua família. Eu quero reforçar, então, que você está ligada a essas pessoas por uma força invisível, que é a força do inconsciente. É como se fosse uma rede que une a todos e tudo que um sente, o outro sente. Então, nós influenciamos e somos influenciados pelas pessoas da nossa família, não por aquilo que eu digo, nem por aquilo que eu faço, nem muito menos por aquilo que eu penso, mas essencialmente por aquilo que eu sinto. Aquilo que eu sinto, eu transmito para o outro e eu recebo do outro. Ou seja, eu não estou tão livre como eu imaginava. Porque se eu sou essa pessoa aqui e sofro influência de todos eles, eu estou mais em risco ou mais beneficiado, depende do que se movimenta nessa rede, do que a minha decisão ou a minha vontade. Então, na maioria das vezes as famílias estão assim, emaranhadas num padrão inconsciente que nós não aprendemos como ele funciona. Imagina, se você nem sabe como você funciona psiquicamente, olha, imagina então como é que é a família. Como é o efeito da sua família em você. Então, na maioria das vezes, as famílias elas estão totalmente emaranhadas nas dores que não foram superadas no inconsciente de todos. E você sofre a influência disso o tempo inteiro. E tem emaranhados sistêmicos e também emaranhados que acontecem na sua vida lá dentro da barriga da sua mãe. Ou seja, nós sofremos influência do nosso sistema, daquilo que acontece nos nossos pais, avós, e eu já disse, como também da sua experiência dentro da barriga da sua mãe. Então tem uma estudiosa que diz assim, nós sofremos efeitos sistêmicos, ou seja, daquilo que vem da nossa família, e sofremos efeitos biográficos, aquilo que tem a ver apenas com a sua história. E aí nós vamos falar um pouco disso aqui. Então vamos lá. Como é que o seu corpo começou? Olha lá. Dentro da barriga da sua mãe. Nunca mais na vida o seu corpo vai bater dentro de outra pessoa. Nunca mais. Nunca mais alguém vai poder se alimentar, se nutrir por você, te carregar e te suportar de uma maneira que você não vai precisar se movimentar, porque enquanto você estava dentro da sua mãe, todo o movimento vital da sua existência ela fazia por você. Você não precisava fazer nada. Então você chegou na vida e estava lá de uma maneira totalmente passiva. E com isso aqui, nessa relação, você sugava vida dela. Você se nutria da vida dela. O que eu quero te mostrar com isso? Que o seu corpo, é resultado
da sua mãe. Então, nós tratamos o nosso corpo como nós tratamos a nossa mãe. Sim. Quem acha que a mãe deu pouco, quem acha que a mãe deveria ter feito mais, quem acha que a mãe não fez mais do que a obrigação, quem acha que a mãe errou, que a mãe é inadequada, que a mãe é inoportuna, que a mãe é desagradável, que a mãe é uma menina, que a mãe é passiva, que a mãe podia ser melhor, que a mãe podia ser maior, que a mãe podia ser menor, que a mãe podia ser mais adequada, poderia ter se posicionado melhor com o pai, poderia ter escolhido outro homem, poderia ter trabalhado. Sabe, todas essas exigências que a maioria das pessoas, eu espero que você não faça isso, mas eu duvido, porque afinal de contas nós somos humanos, né? Todas essas exigências e também toda a satisfação que nós temos com a nossa mãe é também aquilo que a gente faz com o nosso corpo. Claro, inconscientemente falando. Aqui já ficou claro para vocês que eu só falo sobre inconsciente. Então, Bert Hellinger fala que nós tratamos o nosso corpo exatamente como nós tratamos a nossa mãe. Ó, e depois que a gente sai do corpo da mãe, nós vamos parar aonde? Qual é o nosso lugar depois disso? Ó, no seio dela. Nós continuamos nutrindo da mãe. Aí tem gente que fala, ah, mas minha mãe não me alimentou no seio. Mas ela te alimentou de alguma forma e por isso que você está aqui. E mais uma vez é um movimento dela em relação a você que te traz vida, que nutre a sua vida. E essa capacidade de receber da mãe com satisfação aquilo que ela traz é o que vai gerar a sua vida. E também, é claro, eu preciso ressaltar que desde o momento em que a sua vida começa e o seu corpo existe, você começa a se nutrir dentro da sua mãe. E depois que você vem para o colo dela também, é que a sua vida continua se desenvolvendo. Você depende disso para a sua sobrevivência. Por isso, o seu padrão alimentar, ele está relacionado com a maneira que você lida com a sua mãe. Quanto mais em paz e adequado você se coloca em relação a ela, mais capacidade você tem de tratar o seu corpo do jeito que ele merece. Tem muitas pessoas que falam assim para mim, nossa, Mirella, mas eu tenho um relacionamento ótimo com a minha mãe. Minha mãe é minha melhor amiga. E aí eu me preocupo muito com essa pessoa. Porque quem compreende a mãe como amiga não compreende o papel essencial que essa mãe tem na vida e nem o seu próprio papel. Porque reduzir o papel da mãe ao papel de amiga, isso mostra que nós perdemos a noção da grandeza da nossa mãe. Portanto, também perdemos a noção da nossa grandeza. A gente passa a tratar a mãe, que foi grandiosa pra gente, como um ser de igual para igual. Aqui, gente, quando eu falo de igual para igual, é emocionalmente falando. Quando a gente fala que a mãe é grande, não quer dizer que ela é superior no sentido de superior melhor, tá? Mas quando Bert Hellinger fala que a mãe é superior, é porque ela veio antes e colocou toda a vida dela a serviço de gerar a sua vida. Agora comparam o que um amigo fez por você e o que a sua mãe fez. O que um amigo ainda está disposto a fazer e o que a sua mãe ainda está disposta a fazer. Bom, então vamos seguir. Então, um dos maiores êxitos que a gente tem na vida é quando a gente sai e a gente suporta, e aí esse movimento ele já é ativo. Porque aqui o bebê fora da barriga da mãe, para ele sobreviver,
Ele precisa sugar, né? Quando ele suga, ele precisa então realmente digerir o alimento e manter esse alimento no organismo dele. Olha que interessante. Hoje os bebês estão tendo dificuldade para sugar, estão tendo dificuldade para digerir, estão tendo dificuldade para manter o líquido dentro do organismo. Ok? Então, nós temos alguns padrões de comportamentos que têm influência no nosso padrão alimentar. E eu vou citar alguns deles, né? Aqui eu quero falar daquelas pessoas que às vezes elas comem como se a comida fosse acabar. É comum, é muito comum que em função daquilo que os nossos antepassados vivenciaram, a gente repita um comportamento que não tem a ver com esse momento atual, mas com o sistema. Lembra da rede que se movimenta? Então, por exemplo, pessoas que vêm de uma situação onde a família passou muita fome, né? Teve dificuldade, às vezes esteve na guerra, né? Os familiares, por algum motivo daquela época, da história daquele tempo, precisou participar da guerra e passou fome. Então é comum, eu lembro de uma família que eu tratei aqui, que o padrão alimentar era assim, né? Era uma família de obeso. E o que estava por trás dessa obesidade? O medo de faltar. Então, a compulsão alimentar era a expectativa de reter a comida para que a comida não faltasse. Tá? Por que eu tô trazendo isso aqui? Para que, aliás, eu trago isso agora para você? Para que você tome consciência que você precisa perceber no seu corpo qual é a memória que ele traz. Quando você senta na mesa, percebe aquela comida e de repente, como se num transe, você começasse a comer desenfreadamente, ok? Pode ter diversos fatores. Aqui nós não estamos aqui para reduzir. São esses fatores e pronto. Não, não é assim que funciona. Cada caso precisa ser identificado, né? E cada pessoa, no seu padrão alimentar, precisa compreender o que acontece com ela. Eu trouxe alguns exemplos para que você tome consciência dessa força que te move e para que você aprenda então a perceber o seu corpo e acessar essas memórias, porque sem elas, sem que você perceba, novamente você vai estar repetindo, tá bom? Então tem muitos fatores que podem vir de gerações anteriores, né? E que para você resolver agora, você precisa tomar consciência disso e perceber que essa é uma dor que precisa ser deixada no passado. Porque é o seu momento agora. Porque agora você tem muito mais recursos do que eles tiveram. Imagine você como eles se sentiriam se eles percebessem agora que por medo de perder o alimento, você excede e se sobrecarrega. Eles, no mínimo, ficariam tristes. Concorda? No mínimo. Porque, afinal de contas, eles trabalharam muito para que a sua vida fosse melhor. Olha lá. Outro padrão muito comum é a pessoa que come para suprir um vazio interno. Então ela come, ela fica cheia, ela sente culpa, mas daí a pouco ela tá comendo. E eu quero lembrar a você que depressão não é tristeza, depressão é vazio. Então, a pessoa precisa de algo para suprir esse vazio. Na maioria das vezes, o que traz a solução é tomar consciência daquilo que falta.
E quando eu tomo consciência daquilo que falta e me nutro daquilo que falta, então eu não preciso mais suprir esse vazio de forma inadequada, por exemplo, com a alimentação, com a bebida, com o trabalho, com a atividade física. Então, qual é o caminho para aquela pessoa que se descontrola e que a origem pode estar nesse vazio? Ela perceber o que inconscientemente está faltando não só para ela, mas para aquele sistema familiar. É imensamente comum que o que falta acontece frequentemente de ser pessoas que faleceram ou que foram geradas, mas não nasceram. É isso mesmo. O nosso corpo sente falta de todos aqueles que foram gerados e não nasceram. E na nossa cultura, o aborto é algo que é totalmente ignorado. Agora, pense você, se isso tem um efeito nas famílias, observe quanta dor nós não vivemos. Imagine quantas pessoas que faltam para a sua família. Como nós não sabemos disso, nós não tomamos consciência, nós não cuidamos dessa dor, então naturalmente a gente come ou desenvolve outros padrões alimentares. Por isso que a cirurgia bariátrica, ela é recomendada após um tratamento psíquico. E eu sugiro para você fortemente que se em algum momento você pensar nessa hipótese, que essa intervenção psíquica seja feita no seu inconsciente. Porque para a pessoa que tem o vazio e come para suprir o vazio, o alimento é como se fosse uma muleta. Se você tira o alimento, a pessoa se vê sem muleta, então ela entra no desespero. Por isso que as consequências psíquicas da cirurgia bariátrica são tão sérias. É comum de acontecer da pessoa repetir e voltar a comer, ou então ela substituir a compulsão por outra forma de compulsão, como por exemplo o álcool, tá? Ou ela deprimir e inclusive vir a óbito. Por um simples motivo, nós tiramos um recurso que apesar de inadequado, de não ser o ideal, ainda era o que dava força para ela para lidar com a dor. Quando se tira isso, então, e é interessante, gente, que a pessoa come e ela não tem consciência que ela está comendo, né? Eu lembro de uma conhecida que ela fala assim, Mirela, mas eu não como nada, eu como só alface, olha aqui meu prato. E aí o prato dela estava uma montanha. E de fato era alface, mas ela punha comida e o alface em cima. Então ela não percebia o que ela estava fazendo. Tamanha a necessidade dela de suprir essa dor. Olha lá. Então, tá vendo, gente? Aqui, ó, é um fetinho, ó. Bem pequenininho. Não importa o tamanho. Quando a vida começa dentro do corpo de uma mulher, a mulher se abre para a vida. A força da vida faz com que ela se abra. Mas quando esse bebezinho, ele pode ter durado apenas 2 dias e a mulher nem ter tomado consciência no consciente dela. Mas quando esse bebezinho morre, a dor da morte permanece. E olha, e tem algo muito estranho que acontece, que os estudos ainda não mostram isso na proporção necessária. A dor acontece no corpo dessa mulher e toda a família sente. Isso quer dizer que os filhos sentem falta do irmão. O marido sente falta do filho, mesmo que todos não tenham tomado consciência. E essa dor segue na família. E é muito comum que os casais se separam depois de abortos espontâneos que eles não souberam, porque fica difícil permanecer junto. E o que acontece muitas vezes é que o corpo da mulher, ele não compreende que a gestação terminou, porque físico e psíquico estão interligados. Se psiquicamente a mulher ainda não tomou consciência dessa dor e cuidou dela, o corpo também não compreendeu. Então é muito comum que o corpo da mulher continue se desenvolvendo,
Por isso que tem mulheres que ganham peso na cintura, né? Tem dificuldade para dormir, o sono alterado, o apetite alterado, o corpo incha. É frequente que esse corpo ainda não compreendeu que essa gestação terminou. Bom, outra coisa muito comum é a falta daqueles que não nasceram, eu já mencionei isso para vocês, mas quando isso também acontece, esse bebê foi gerado junto com outro. O que eu quero dizer? Que de 10 a 15% das gestações, elas começam gemelar ou múltipla. Isso quer dizer que com mais de um bebê. 90% delas chegam ao final apenas um bebê. O gêmeo que nasce e sobrevive, ele vive constantemente sentindo a falta, de alguém. Essa busca interna por outra pessoa. E nessa busca interna por outra pessoa, mesmo que ele não tome consciência, esse vazio tá lá. Então, às vezes, essa pessoa, ela vai comer por 1, por 2 e às vezes até por 3. Eu lembro, aliás, às vezes até por mais, de uma paciente no consultório e ela chegou no consultório acima do peso, ela já estava indo para a 3ª cirurgia bariátrica, as 2 primeiras não tinham dado certo. Ela relativamente jovem, né, com a obesidade clara, o organismo mostrando isso, ela realmente obesa. E quando ela chegou no consultório, ela disse para mim que estava voltando porque ela ia para a 3ª cirurgia. E eu disse para ela, mas a 3ª cirurgia? Ela falou, Aí eu falei, e o que te trouxe aqui? Você já está na 3ª, 2 não deram certo, você está insistindo? Ela falou, e eu vou fazer a 3ª. Eu falei, então você veio aqui para me contar do seu suicídio. Então ela abriu os olhos e ela disse para mim assim, a intenção é essa. Eu falei, você está querendo se matar, mas você está querendo fazer isso de uma maneira em que você fique de consciência leve. Aí o culpado vai ser o médico. Aí ela riu bem sem graça. Ela falou assim, mas credo, como é que você me fala isso? Eu falei, eu me oriento pelos fatos. Se você fez 2 cirurgias, você está me contando que você não tem estrutura para a 3ª. E você vai fazer? E aí nossa sessão começou assim. Depois de algumas sessões, foi possível fazer uma intervenção e ela percebeu que a vida dela começou acompanhada de mais 6 irmãos. Ou seja, era uma gestação múltipla. Ela e mais 6. Na hora do parto, ela sentiu, só ela desenvolveu, já veio o sofrimento de nascer e ela sentiu então que a mãe não iria ficar com ela. Ela sentiu que a mãe, na hora do parto, decidiu que ia dá-la. Gente, olha que forte isso, né? E aí a sensação que ela tinha é de total abandono, total dor. E olha o detalhe, ela ficou tão impactada com isso que na hora que ela foi nascer, ela ainda escapuliu da mão do médico. Porque os bebês se movimentam, né? E o médico, ao tentar segurá-la, tensionou o pé, que desenvolveu uma lesão que ela estava sofrendo, inclusive ia precisar fazer uma cirurgia em função dessa sessão. E aí, na conversa com ela, o que ela tomou consciência? Que ela comia por ela e pelos irmãos. E no relato, quando ela chegou, ela dizia para mim assim, Mirela, eu não como nada. Eu não como nada. E o marido dela falava assim para mim, Mirela, ela não come nada. Eu acompanho, minha mulher não come. Mas depois que ela tomou consciência dessa experiência, ela veio me relatar que ela não percebia, mas que ela comprava comida, escondia do marido e de todo mundo da casa, e depois que todo mundo dormia, ela comia a noite inteira. E que durante o dia ela saía sozinha e parava nos lugares e comia muito. E aí ela relatou para mim depois, Mirela,
É como se a comida pudesse me deixar viva. Hoje eu vejo que eu comia para ver se meu corpo crescia e eu sentia a presença de mais pessoas ali. Compreendem? E essa necessidade de que o corpo cresça para ter uma sensação física, para cuidar de algo emocional, também é muito comum no abuso sexual. Outra experiência que no consultório é muito frequente é aquela mulher que come muito para que o corpo não fique atraente e a gordura seja para ela a proteção do contato sexual com os homens. Ou com as mulheres também, né? Porque a gente não imagina, mas os homens também sofrem abusos sexuais. No consultório, por exemplo, eu já vi vários casos de homens que foram abusados sexualmente pelas babás. Mas essa proteção da gordura para esconder a sexualidade é mais comum nas mulheres. Então é como se a gordura tivesse uma intenção positiva para aquele organismo. Compreenda. Se essa mulher ou esse homem não tomar consciência disso, então ele não vai conseguir emagrecer, porque a gordura tem um propósito positivo. Comer tem um propósito que alivia, compreende? Então, para que realmente dê certo, o alívio precisa ser: a gente cuida do essencial, o essencial é resolvido, então a pessoa fica livre para escolher o alimento que ela coloca na boca. Então, vamos falar de solução? Para a psicologia, a cura ela acontece quando você toma consciência da origem da sua dor e aquilo que te fazia ter um padrão de comportamento que antes te prejudicava, agora não te prejudica mais. É como se você pudesse administrar aquilo que acontece e aquilo que era dor agora é alívio, tá? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que você precisa identificar o seu padrão inconsciente e cuidar dele. Você já sabe que a sua postura em relação à sua mãe é o que vai definir também a sua relação com o seu organismo. É algo que você já pode começar a mudar a partir de agora. Sugiro fortemente que você passe a partir de agora a aprender como o seu inconsciente funciona e também se decida por profissionais que vão te ajudar, pelo menos os profissionais que vão cuidar do seu organismo, vão te ajudar nesse nível mais profundo dos 90% do seu aparelho psíquico. Tá bom? E eu vou deixar agora essa imagem aqui para você, para lembrar que a sua tarefa é cuidar bem do filho da sua mãe. Se você observar isso com muito amor, o cuidado que você precisa se dedicar ao filho dela, o caminho vai ser muito mais fácil. Cuide bem de você. Só assim você vai poder ensinar as pessoas que vivem com você e dependem da sua vida a fazer o mesmo com ela. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade e eu estou à sua disposição para acrescentar informações sempre que você precisar. É só continuar me acompanhando. Um abraço.